Voltamos! Terceira temporada. Isso aí! Muito feliz de estar aqui novamente com vocês. Igualmente. Eu sou Marcela Sandim. Eu sou Marjorie Sampaio. Eu sou Ana Malta. E eu sou Elisângela Mazulo. E juntas Juntas nós somos a Equipe Área. Sejam bem-vindos a um novo episódio da terceira temporada. Isso aí. Uhul! Muito feliz de estar com vocês aqui novamente, gente. Hoje o nosso tema vai ser sobre prematuridade, né? Então, 1 a cada 10 nascimentos ocorre antes da 37ª semana de gestação. E para falar sobre esse tema tão delicado e importante, né? Temos a convidada, a doutora Camila Carvalho. Ela é pediatra e neonatologista. Camila Carvalho acompanha famílias através de um atendimento acolhedor e respeitoso às crianças. Seja Camila, bem-vinda, sua linda! Camila. Meninas, como é que vocês Olá. Oi. Meu Deus, Camila, que bom você aqui, salvando a gente. estão? Quero agradecer muito ao convite de todas, Ana, Elisângela, Marjorie e Marcela. Obrigada Nós por esse convite. agradecemos. Tá aqui a gente conversando um pouquinho sobre prematuridade. Isso mesmo. Vamos lá. E eu acho que para começar, assim, como é que você é inserida aí dentro dessa Dessa área? especialidade, Como é que foi desse isso aí? mundo, né? Como foi isso? Assim, lá desde criança eu já sabia que era pediatria. E então, quando eu comecei a faculdade de medicina, um dos estágios que eu comecei foi a neonatologia, então sala de parto, UTI neonatal. E aí foi quando eu comecei a me apaixonar por esse mundo da UTI, que predominantemente é bebê prematuro. Temos outros casos, mas é prematuridade. Então, quando eu terminei a faculdade, eu sabia que era pediatria e depois iria fazer essa área específica da pediatria, que é a neonatologia, para cuidar desses bebês, para recebê-los ao nascimento e dar depois prosseguimento à consulta que eles precisam, né? O bebê prematuro precisa de um atendimento todo especial após a alta. Então, eu me apaixonei já de cara, assim, que antes mesmo de me formar, já sabia que era isso que eu queria. Ai, que coisa mais linda, né? E Camila, me tira uma dúvida, assim, que eu acho que muitas mães têm, né, Uhum. quando estão nesse momento da gestação também. Quando que realmente a gente pode olhar para esse bebê de forma prematura? Assim, Então, né, no nascimento, na condução da gestação, quando realmente esse bebê ele pode ser visto de uma forma prematura? tá. A gente classifica, né, o bebê prematuro, todo aquele bebê que nasce antes de 37 semanas. A partir de 37 semanas, a gente já considera um bebê a termo, então aquele bebê que já estaria pronto para o nascimento, e antes disso, a prematuridade. É claro que desde lá 25 semanas até 37 até antes de 37, a gente considera 36 semanas e 6 dias, essa prematuridade ela ainda sofre uma subclassificação, que aí a gente considera o bebê que é prematuro, prematuro extremo, muito extremo. Então, a gente divide de acordo com o número de gestação, né? A semana de gestação que essa mulher está. Sim. E outra questão que vem também, né, que eu acredito que as meninas tenham no consultório também, eu visito muito isso, é essa importância do pediatra também ao longo do processo gestacional, né? E isso não me parece ser algo tão comum, né? Mas é tão importante, né? Esse movimento do pediatra também. Como é que é esse acompanhamento nesse pré? Inclusive até, né, se há alguma questão com esse bebê, como é que vocês fazem esse acompanhamento? Explica pra gente um pouquinho. Sim, esse acompanhamento ele é essencial já desde a gestação. Então, assim, a gestante, ela deveria, além do acompanhamento com o obstetra, também deveria estar acompanhando com o pediatra. Porém, o que eu vejo é que isso não é muito divulgado, essa consulta Sim. pré-natal pediátrica. É algo que não é novo, mas há pouco tempo que eu vejo mais uma divulgação. E ainda assim, não é todo mundo que tem acesso. Então, assim, a consulta que o pediatra faz com essa gestante, ele já poderia evitar muitas das consequências, das complicações que esse bebê pode vir a ter, principalmente quando a gente já tem ciência que essa mãe pode ter alguma complicação, já é uma mãe que a gente sabe que tem hipertensão, diabetes e, né, possíveis causas para uma prematuridade. Então, quando a gente consegue ter essa consulta anterior, já na gestação, a gente já diminui, né, já muda um pouco o desfecho desse bebê e dessa família. Caramba, para mim é engraçado, porque por mais que eu saiba, tenha entendimento da importância do pediatra, né, nessa consulta prévia,
eu nunca imaginei que tivesse tanta importância, Sim. Sim. entendeu? Essa questão de conseguir evitar algumas questões no pós, Sim. né? Sim. Que geralmente, né, assim, quando a gente pensa em prematuridade, as principais causas estão muito relacionadas à pressão, diabetes, algum tipo de infecção da mãe. Então, Uhum. quando ela já sabe disso, a gente já consegue atuar ali em vários fatores com ela, até mesmo, por exemplo, na suplementação de vitaminas, na parte Entendi. nutricional dessa mulher. Então, é todo um trabalho que faz diferença lá na frente. Eu só soube desse ponto, até por isso que eu trouxe a pergunta, depois que eu tive Miguel. Eu nunca Você foi a soube mais disso. recente, né? Que teve filho mais Na minha recente. Eu nunca época, 12 soube anos disso, por isso a atrás. minha pergunta, né? Porque, Sim. assim, não é nem nutrido isso, eu acho, Não. né? Né? Não. No próprio pré-natal, isso não é Sim. nutrido, né? Eu Que a acho que é gente porque o pré-natal procure. tinha que ser, na verdade, interdisciplinar, né? Sim, A importância do verdade. pediatra, da psicóloga, que a gente Sim. também pouco vê no Sim. pré-natal, tem sido mais difundido agora, mas a equipe inter para poder dar conta da gestação e de tudo que Sim. acontece, né? Sim, que é a gestação é multidisciplinar, né? É. Então, o que está mais ali realmente a questão mais do obstetra, mas a gente tem o psicólogo, a gente tem o pediatra, a gente tem a nutricionista, É. enfim, né? Outras especialidades que seriam essenciais. E geralmente a gente sai da maternidade desesperada atrás de um pediatra, né? Porque você Sim. fica perdido, né? Sim, Eu imagino que no seu consultório você deva receber todo mundo, né? Aquele bebê recém-nascido, socorro, nos ajude, sim, né? é o que mais Sim. acontece. Inclusive, na Sim. consulta pré-natal pediátrica, é um outro ponto que que eu converso com as mães. Para já sair dali sabendo, porque geralmente já sabe qual é a data provável do parto. Então, já sair dali, já deixando a consulta agendada, porque às vezes na maternidade a gente não sabe como que as coisas vão ser, tem toda uma preocupação, e aí a mãe tem que Sim. ficar se preocupando com tudo e ainda procurar um pediatra. Então, quando você já vê isso previamente, você já fica mais tranquila. Sim. Eu atendi recentemente, Camila, nós atendemos recentemente uma gestante que teve um bebê, né? Teve um nascimento prematuro. Uhum. E anteriormente essa mulher passou por uma perda, né? O bebê veio a óbito no finalzinho do terceiro trimestre, assim. Nasceu já sem vida. Então, a pressão na cabeça dessa mulher, no emocional e psicológico dessa mulher era muito grande, né? E aí eu fico pensando como é que é para você, enquanto profissional dessa área, receber essas aflições e angústias, porque da mesma forma que existe ali um bebezinho com vida, com expectativas, né, com uma certa esperança nessa vida, também tem uma delicadeza e uma sutileza da brevidade da vida, do medo de perder esse bebê. Como que é lidar com tudo isso? Como é que chegam essas famílias? Eu não sei nem mais como perguntar, mas é isso aí, entendeu? Te entrego. Marcela, eu não sei se eu posso assim, complementar uma dúvida que me surge também. Como que essas famílias chegam, né, até você? Geralmente já passaram por um processo de perda, né, ou de Ou até de neonatal ou mesmo, uma né? necessidade. como que chega, sabe? Como que parte essa busca? Porque, como as meninas falaram, eu não sabia, né, disso. Meus filhos só foram, né, até o pediatra depois que eu saí da maternidade. Eu não tive essa informação, né, de que eu poderia Antes. buscar um profissional antes, durante, né, a minha gestação, já ir até formando esse vínculo e confiança, Sim, né, com esse sim. profissional. Eu já trabalhei em inúmeras maternidades, né, UTIs neonatais particulares, públicas, e atualmente eu só estou em uma que é no Hospital Universitário, e lá, desde o primeiro momento, quando a gente recebe já esse bebê na UTI, principalmente, né, o bebê prematuro, a gente tem todo um cuidado de também receber essa família. Geralmente, o primeiro contato que a gente tem é com o pai, né, a pessoa que está ali acompanhando, porque a mãe, principalmente quando é uma cesárea, ela fica ainda em recuperação pós-anestésica. Então, a gente tem aquele contato ali na sala de parto, mas depois, no primeiro contato na UTI, geralmente é o pai, né, o acompanhante. E aí, desde esse primeiro momento, a gente já tenta
conversar, já também tentar passar ali a situação daquela criança, que algumas vezes são crianças que são prematuras, um pouco mais tardias e que não tem tanta complicação, mas também aqueles bebês extremos que a gente tem que fazer vários procedimentos. Então, a nossa abordagem ali, aí, não só da equipe médica, mas de toda a equipe que participa, físio, enfermagem, é de tentar realmente trazer aquela família ali para aquele primeiro contato. Quando é possível, a gente deixar colocar no colo, mesmo que essa criança esteja entubada, né, em boas condições, a gente colocar no colo. Então, é tentar aproximar do cuidado que possa ser feito naquele momento. E no consultório, quando as mães chegam, a grande maioria das vezes, o atendimento, eu percebo, é para elas. Elas procuram e eu percebo que, assim, eu vou examinar a criança, mas elas precisam daquela Falar. atenção. Isso aí, elas Uhum. precisam falar. Às vezes elas não falam nada da criança, elas só falam dela. E eu dou essa oportunidade, né, esse momento, porque não tem como eu cuidar de uma criança sem cuidar da família. Sim. Sim. Principalmente ali da mãe, que na minha prática o que eu vejo é a mãe que fica mais, né, com o bebê prematuro, e principalmente aqueles que têm uma internação prolongada. São elas que estão ali no dia a dia com a criança. E quando elas chegam, como elas chegam, né? É. Qual tipo de angústia elas compartilham com você? Qual parte da história, dessa bagagem de nascimento, elas levam para você? Sim, algumas já têm alguma história assim prévia de perdas, ainda é um aborto, então realmente uma perda neonatal, e outras realmente é a primeira vez que estão tendo o filho. Então, assim, elas chegam cansadas, culpadas, se sentindo, né, culpadas, achando que aquela prematuridade foi por causa delas e que, assim, não sabem cuidar da criança, tem medo até mesmo, assim, do cuidar, de pegar o bebê. Então, se eu, por exemplo, oriento, olha, a gente vai precisar estimular, fazer o tummy time nessa criança, já tem um pouco de medo porque acha que tem uma fragilidade ali. Então, eu sempre com muito cuidado, muito assim, no tempo delas, para trazer elas para consulta e também elas sentirem ali que é um ambiente, né, de confiança, é um ambiente que elas podem ser elas, né, podem falar o que estão sentindo, porque também tem a questão de, às vezes, elas sentirem algo que elas acreditam ser negativo, mas que elas precisam pôr para fora. É E aí, verdade. quando elas percebem que é um ambiente que elas podem, né, que é um ambiente seguro, elas podem pôr para fora, aí elas relaxam um pouco mais. É muito bom saber que é um ambiente seguro, né? E, infelizmente, não é assim em todo lugar. Uhum. E uma coisa que você falou sobre se sentir culpada, eu lembro que em alguns dos casos que eu já acompanhei de prematuridade, Camila, não só a culpa, mas sentir que o corpo delas foi Falhou. incapaz, né? Foi Falhou. falho em sustentar esse bebê Sim. pelo tempo necessário, né? Uhum. Para um nascimento considerado aí dentro de um prazo, né? Satisfatório. Aí a gente sempre pergunta, satisfatório para quem, né? Mas uma coisa que eu falo, e aí você até pode me corrigir se eu tenho que mudar a maneira que eu falo em relação a isso, mas cada bebê nasce no tempo que deve nascer, Sim. né? A gente não tem como programar, a gente Controlar, pode né? ter, a gente pode ter uma mínima ideia desse nascimento com a data provável do parto, mas tem coisas que a gente não controla, Sim. Sim. né? Infelizmente. Eu É. acho que assim, todo o suporte que a gente pode dar em termos de um pré-natal de boa qualidade, né, uma nutrição para essa mãe de boa qualidade, vai ser o essencial. Mas, infelizmente, tem situações que não tem como, né? A E gente tem vai questões acontecer emocionais, eu acho, né? Que É. acabam contribuindo para, muito. de repente, antecipar Sim. esse A própria nascimento, né? ansiedade, né? A ansiedade, o nível de estresse, né? O Que acabam cortisol, né? trazendo aí o aumento do cortisol. E eu acho que Sim. tem uma outra substância que agora eu não lembro. A noradrenalina? Adrenalina? Não sei. Adrenalina também. A que acabam favorecendo, né? Não é isso? Sim, o cortisol principalmente, né? Dependendo da. Porque, assim, hoje em dia, a rotina de trabalho das mulheres em gestantes, elas continuam trabalhando normalmente, né? A nossa vida Sim. continua. E aí é trabalho, a rotina de sair de casa, é compromisso. Quem tem outros filhos também tem que cuidar dos filhos, é o estresse do dia a dia. Então, é um excesso realmente de cortisol que isso pode interferir
no desenvolvimento e acabar acontecendo realmente uma prematuridade, uma antecipação desse nascimento. Então, aí no caso da mulher se sentir culpada por isso, eu fiquei muito estressada, eu não consegui ter um momento de, sei lá, mais tranquilidade, e aí o meu filho nasceu prematuro por culpa minha. O que que você geralmente fala para essa mulher? Porque dentro da assistência psicológica, a gente vai ter uma conduta ali de acolhimento e de compreensão dessa culpa, como a gente vai trabalhar terapeuticamente com ela. Uhum. Mas quando ela chega com esse corpo, achando que esse corpo, né, foi incapaz, como é que vocês conduzem? Como é que você conduz, na verdade? Sim. Assim, eu sempre tento dar muita voz, assim, para elas durante a consulta, de escuta mesmo. E é difícil, assim, falar, É, você não pode sentir culpa, porque às vezes a gente está falando, mas a mulher que precisa, né, assumir isso. Mas eu tento trazer ela mais para essa realidade agora que ela está vivendo. ótimo. Para ela aproveitar ali a criança. Então, vamos ter contato com essa criança, vamos estar no colo com essa criança. Então, eu tento, um momento de presente que a gente pode agir, né, interferir, ela tendo mais esse contato com a criança. Então, ela assumir os cuidados dentro da medida do possível, o apoio mesmo ali de mim, quando precisa, manda mensagem, me liga. E aí, assim, quando saem, assim, totalmente do que eu não consigo alcançar, eu encaminho para as psicólogas. Agradecemos. Sim, claro, porque eu percebo que ainda tem uma resistência, tá? É Mas verdade. assim, mas eu sempre tô conversando com elas sobre isso, pra quebrar esse preconceito de, sabe, de perceber. E também converso com a rede de apoio que vai junto, pra eles também Sim. perceberem, estarem atentos a essa mãe e assim, ó, a gente vai precisar de um apoio extra. E tá tudo bem. Você está falando de apoio, eu estou aqui me remetendo a coisas que vieram para mim, né? Antes do nascimento, assim, né, do Miguel, que é interessante eu estar visitando isso aqui agora, que é aquela questão assim, caramba, tem que fazer o plano de parto. Suga o bebê, não suga o bebê, limpa o bebê, não limpa o bebê. Aí eu ficava assim, gente, como é que eu vou saber isso? Uhum. Suga, não suga? Aí eu falei, não vou botar nada disso. Vamos ver como é que vai ser lá na hora. E aí eu lembro que assim que o Miguel nasceu, eu recebi uma fala assim, estão sugando ele. Aí eu falei assim, gente, eu tô acabado de parir, né? Estão Uhum. sugando ele. Aí eu perguntei, tá bem? Tá, então é isso aí, né? Então assim, suga, não suga, limpa, não limpa, limpa, faz, não sei. Sim. Eu acho que a nossa atenção, ela já se inicia ali. Sim. Porque você não sabe, né? Você tem que fazer um plano de parto, mas foi o que eu falei, né? Sem informação da pediatria, como é que eu ia dizer se pode ou não pode? Suga, É o que não é faz? certo, o que O que convém, que o eu que não convém. faço, né? Então, É. Camila, suga, não suga, limpa, não limpa? Colírio, não Sua, colírio. colírio, não É, colírio? é um Dá, dá, checklist, né? dá vacina, não dá vacina? Sabe? Aquilo Sim. ali, naquele momento ali, me causou muita tensão. E no pós, depois que eu fui para casa, Miguel nasceu de 39, né? Quase Uhum. 40. No pós, quando eu fui para casa, eu lembro que minha melhor amiga era pediatra. Porque assim, tá um pouco vermelho, tá com febre, dá quanto de remédio? Ainda Dá mais quando é quanto? a primeira viagem, né? Nossa, Camila, É. você é aquela que dá o número de telefone, né? Porque Sim. as mães ficam enlouquecidas. Daqui quantidade da. E aí passou um tempo, eu virei pro meu marido, depois Miguel já maior, eu falei assim: olha, nós passamos um grande risco. Aí meu marido falou: por quê? Ele teve a PLV, né? Que vai ser um outro tema da gente Uhum. aqui, se Deus quiser. Inclusive, convido você a vir falar sobre isso com a gente. Uhum. E aí eu falei assim, eu acho que a gente quase intoxicou o Miguel, porque era refluxo, dor de cabeça, chora, né? Aí ele falou assim, por quê? Eu falei, era tanto remédio que tinha que para dar que não resolvia, que eu falei, antes a gente correu um grande risco de intoxicar o Miguel. Porque eu não sabia quanto tempo o intervalo, juro para você, eu Sim. não fazia eu não mensurava, eu queria resolver o problema Uhum. devido ao desespero de ter que aquilo, Sim. né, para Sim. passar. E uma Então, certa obrigação também de acharem que. A gente estava até falando sobre isso no episódio com o Tiago, né? De de que dar conta, sabemos né? de tudo, né? Sim, Enquanto, dá na conta. verdade, essa parte a gente não sabe de nada. É uma E construção caramba, ali É, também. né, tarde da noite, vou ligar para É, Camila para avisar que tá dando, que tá isso, tá é. aquilo. é. A gente fica nessa tensão, né? Sim. Mas Fica. eu acho que esse acolhimento é muito importante, porque não é só olhar para a vinculação afetiva. O cuidar, ele vem também desse respaldo de você ter informações ali para entender até onde você consegue suprir a febre do Sim. seu filho, Uhum. suprir o choro que ele está tendo, entender se preciso levar para uma emergência, não preciso.
são angústias muito grandes. Sugo, não sugo, É. né? Limpa, não limpa. Até também depois, assim, já complementando a pergunta, né, da Marjorie, no puerpério também, visita, não visita, Sim, né, dou banho, não dou nossa. banho. Pega na criança, não Não pega? pega, ou se tiver na Álcool. internação também, quando tá na UTI, eu vou sair, vou ter que ir para casa, não tenho como dormir aqui no hospital, eu tenho que ir para casa tomar um banho, mas se eu encontro alguém, depois eu posso entrar na UTI de novo, eu não vou oferecer risco para o meu filho que está ali internado. Então, são tantas preocupações ao redor dessa pessoa e dessa família que eu fico assim, eu também E fico eu angustiada. acho que é muito nesse iniciozinho mesmo, É. né? Eu acho que a Sim. gente fica muito perdido, né? Sim, verdade. Eu percebo muito isso dentro dos os primeiros 30 dias é o período que eu vejo de maior preocupação. Uhum. E em relação a essa questão do suga ou não suga, né? Esse checklist Uhum. do. Esse Gente, plano de pega parto papel aí, e caneta, já começa a Porque- anotar. E é É. importante a gente falar disso, e a Camila principalmente, porque assim, o plano de parto ele tá vindo com uma força muito grande e Uhum. falta informação para fazer um plano de E parto. tem muita gente né? ainda que não sabe o que é um plano de parto, né? Eu acho que aí Exatamente. fica uma outra Falta possibilidade. informação. Ou então vende uma ideia padronizada. Tem que ser Isso, dessa Sim. forma. copia e pronto, cola. acabou. É. Na verdade, assim, o que eu vejo, que é uma coisa também que eu converso na consulta pré-natal pediátrica, é em relação ao plano de parto. Explicando o que a gente pode estar colocando ali. E é claro que, assim, não é uma verdade absoluta, né? A gente sabe que o ideal hoje em dia, se o bebê nasce bem, até mesmo o bebê prematuro, não há necessidade de a gente aspirar essa criança. De fazer procedimentos Obrigada. Aí, eu me trouxe outro termo. aí. de fazer procedimentos que antigamente nós fazíamos e que hoje em dia a gente vê que pode trazer um trauma, não há necessidade. Se é um bebê que tem a necessidade de fazer uma reanimação, aí é diferente. Só que aí é colocado no plano de parto como uma verdade absoluta, que assim, não vai poder de jeito nenhum. E aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque também tem muita informação, as mães, todo mundo está tendo muita informação na rede social, e aí fica com isso, então tem que ter o checklist, não pode aspirar. Mas se houver a necessidade, vai acontecer. Então, acho que por isso que é importante você já lá na consulta conversar com o seu pediatra, ou então o pediatra que vai te acompanhar na sala de parto, que às vezes é diferente do pediatra do consultório, conversar com ele. Conversar com a equipe, né, sobre isso. Eu não gostaria que fizesse. Porém, se houver necessidade, e aí você vai ter que confiar no profissional que está ali com você. E aí o nosso trabalho, desculpa te interromper, Camila, o Nada. nosso trabalho é preparar essa mulher e essa família Para buscar. para também, não né? só buscar, mas para estar abertos a essa flexibilização, Uhum. né? Para tirar da Sim. rigidez de é só de um jeito e não pode ser de outro Sim. jeito, né? Sim. Porque quando não acontece do jeito que elas imaginam, tanto em relação ao parto, a escolha do parto, ou então em relação a esses procedimentos, elas ficam se sentindo muito culpadas. Então, assim, eu fiz tudo errado, eu me preparei tanto durante a gestação e isso não aconteceu. Então, isso também é o que a Marcela falou, tem que flexibilizar. Sim. Senão fica só achando que é 880. É verdade. Inclusive, falando disso, me veio aqui agora, né? Até o próprio nascimento do prematuro, né? A gente precisa ter uma flexibilidade no contexto do nascer, né? Sim, sim. Como é que você tem visto o acolhimento às famílias, às mães, dentro desse contexto, né? Porque você está preparada para entrar num hospital, sair com seu filho para ir para casa e às vezes isso não acontece, né? Sim. Como é que tem sido para você, quanto profissional, assim, né? Estar nesse movimento também, né? Ou o bebê fica na neonatal ou não vem, né? Ainda temos essa situação, né? Como Sim. é que é o teu olhar, Camila, para isso? Então, na verdade, assim, no momento do nascimento, nesse plantão que eu faço, eu sou responsável por os nascimentos menores de 34 semanas. Que já inclui os bebês prematuros. Maior do que isso, tem uma outra equipe. Então, esses bebês, algumas vezes eles nascem bem, e aí a gente conversa naquele momento, se é uma cesárea, se é um parto normal, com a mãe, com a família, sobre o que pode, né, vir durante aquele nascimento, o que a gente pode ter que intervir. Mas também que, assim, dependendo de como o bebê nasça, a gente vai colocar no seu colo, a gente vai permitir o contato pele a pele, se houver necessidade de reanimar, a gente vai reanimar e depois, se ele ficar estável, a gente pode, assim, monitorizado, colocar no seu colo, você ver o seu bebê, você ter aquele momento ali.
É rápido, né? Mas que você consiga ali, naquele momento, a mãe ter o contato ali com o bebê. E aí a abordagem acaba sendo maior dentro da UTI. Porque muitas das vezes a gente precisa estabilizar essa criança e já logo transportar para a UTI. Então, essa abordagem, ela fica mais na UTI quando a mãe vai. Então, a gente, né, como eu tinha comentado, a gente tentar sempre estar aproximando essa mãe desse bebê, porque é aquilo, né? Durante a gestação, a gente idealiza uma coisa e, às vezes, Sim. quando nasce, é uma realidade totalmente diferente. Sim. E a cada ida dela na UTI, porque nem todas as UTIs são preparadas para que a mãe possa ficar ali com o bebê. Então, a cada ida dela lá, a gente está sempre acolhendo, conversando. Onde eu trabalho, a gente também tem um apoio da psicologia, então elas ajudam bom. muito a gente. E a equipe também toda fala a mesma linguagem em prol dessa mãe, dessa família. Eu acho que é importante, talvez quem esteja assistindo a gente, né, entender a diferença de pediatria e neonatologista, Sim, né, de pediatra e neonatologista, porque às vezes a gente engloba tudo no pacote do pediatra, sim. né? E aí, se você quiser trazer um pouquinho da Por diferença favor. como profissional, o que cada um Uhum, faz, como que as famílias podem se beneficiar de um ou de outro. uhum. O pediatra, né? A gente, como pediatra, a gente sai médico da faculdade e a gente vai fazer uma residência de pediatria, que na minha época eram 2 anos, agora são 3 anos. E aí a gente vai passar por todas as áreas da pediatria. Então a gente passa assim pela neonatologia, passa pela gastro, mas a gente sai um pediatra geral. Então é aquele pediatra que pode atender tudo. E quando a gente pensa na neonatologia, a gente pensa em uma outra residência dentro da pediatria. E é uma área dentro da pediatria em que a gente vai estar trabalhando com os bebês prematuros. Então, desde o nascimento ali numa sala de parto, de receber esse bebê, e na UTI neonatal, não só com bebês prematuros, né? A gente se capacita para que a gente possa intervir em todas as possíveis complicações, mas também é aquele profissional que vai estar cuidando de um bebê que, por exemplo, nasça com alguma cardiopatia, ou é aquele bebê que pode ter nascido no tempo certo, né, a termo, mas que evolui com desconforto na respiração, um bebê que, de repente, houve necessidade de fazer uma cirurgia, a gente também acompanha esse bebê. Então, é uma área, e fora que também, quando esse bebê prematuro recebe alta, ele precisa de um acompanhamento diferenciado, né? A gente precisa acompanhar esse bebê, ver como é que está o desenvolvimento motor, avaliar se há necessidade de um acompanhamento com outros profissionais, como, por exemplo, fisioterapeuta, para avaliar a parte motora, cognitiva, fono, Respiratória também, né? respiratória também, que é uma das complicações que esse bebê pode apresentar. Então, é uma área que fica mais restrita à sala de parto, né, nascimento e UTI neonatal. Tá, legal. Assim, legal saber que conhecimento. existem, Não, gente. importantíssimo. Dessa Eu área, não né? sabia. É. Eu não É. tinha esse conhecimento. É muito Sim. importante. E uma coisa que veio aqui na minha mente agora, né? Eu tive acesso recentemente à criança a sua sobrinha, eu acho, né? Que foi internada por Bronquiolite. bronquiolite. Aliás, ela ainda está internada. Caramba. Fazendo 10 meses hoje. Então, Caramba. quase uma semana internada. E aí, como é que tá esse índice de bronquiolite? Problemas respiratórios, de uma maneira geral. né? Quais são as orientações que você acredita ser importante, sabe, para os pais de primeira viagem, de segunda viagem, né? Mas que estão com o bebezinho em casa, para esses Inclusive cuidados. para os que são prematuros, E para os né? prematuros Sim. também. Porque sim. tem muito sim. isso, né, Camila? Assim, eu ouço às vezes, né, em alguns momentos, não, porque ele é um bebê prematuro. Não, porque ele é um bebê prematuro, né? Essa criança, ela fica Rotulada, né? com esse Sim. rótulo, né? É. Até quando isso é necessário, assim, né? Até quando observar que realmente, num momento como esse que a gente está tendo de mudança de temperatura muito forte, geralmente isso é o período que tem mais casos, né? O quanto que essa mãe realmente tem que ficar em mais Mais isolada, alerta, mais isolada, É. talvez, né? Isolada é É forte, forte, né? mas assim, ter cuidados maiores em relação a É. contato com A outras pessoas, por prematuridade conta do desse bebê do é prematuro. quando que ele deixa de ser prematuro? Então, na verdade, assim, no consultório eu não faço muita distinção em relação a esses cuidados, se é um bebê prematuro ou se é um bebê que nasceu no tempo certo, né? Um bebê a termo. Quando a gente pensa assim, os 3 primeiros meses é o período que a gente maior tem que ter cuidado com esse bebê. Então, eu não faço essa distinção, é prematuro, não é? Não, todo mundo, dentro da realidade de cada um,
vamos ter cuidados em relação às doenças, porque é um bebê que, por mais que possa já receber algumas vacinas, ele não vai estar completamente imunizado, protegido. Então, agora nós temos acesso à vacina de bronquiolite na gestante, no bebê, mas também não é uma coisa que confere 100% de proteção. Então, os cuidados ainda vão ser necessários. Então, eu sempre converso com os pais, porque a saída da maternidade ou a alta da UTI, quando é um bebê já que ficou internado há muito tempo, ela precisa ter muito cuidado, porque saiu da maternidade, da UTI, todo mundo quer ir visitar. Então, eu converso com os pais, gente, é necessário que a gente tenha um certo cuidado, visitas realmente só se houver necessidade. Claro que às vezes vai receber a mãe, a sogra, porque precisa também daquela rede de apoio ali ajudando, mas também receber pessoas que você percebe que está bem de saúde. Não vai poder receber ninguém doente. Eu oriento sim que esses bebês menores, a família use máscara, porque a gente precisa tomar cuidado, porque quanto mais precoce essa criança ela pega um vírus que seja da bronquiolite, influenza, ela vai ter a maior chance de uma gravidade, diferente às vezes de uma criança maior. Então eu fico muito. Não vou restringir, não pode ter visita de jeito nenhum. Não, mas a gente vai precisar ter cuidado. A mesma coisa em relação à saída. Você pode sair? Você pode sair, você pode ir para um lugar aberto. Isso é importante também para o bebê, é bom para você. Mas não vai para lugar aglomerado. Aglomeração já não vai poder ter. Mas nos 3 primeiros meses eu oriento bastante cuidado em relação a essa parte respiratória. E elas também ficam um pouco preocupadas em relação à prematuridade, ao, por exemplo, colocar no chão. A gente, pediatra, a gente orienta, vamos colocar um tatame para a gente estimular a parte motora. E aí o prematuro, elas sempre têm esse medo. Não, ele é prematuro, não pode. Não, é necessário que ele também faça esse tipo de estímulo, ele passe por esse estímulo. Então, tudo é conversado ali, né, com todo um jeito, tentando sempre, de acordo com a rotina delas, com a realidade delas, a gente ir ajeitando. É por isso até que eu trouxe, porque, veja, esse medo, né? Você usou essa fala, né? Esse medo de quando ele vai. O quanto eu não tenho que ter tanto cuidado com esse bebê, porque ele é um bebê prematuro, sabe? O quanto eu Sim. também o meu medo veta o desenvolvimento dessa criança, Sim, né? isso É infelizmente importante, acontece. retirá-lo também um pouco desse lugar, né? De observar o crescimento dele, o desenvolvimento, mas não com tanto afinco ali, impedindo muitas vezes, né? Sim. E você perguntou em relação a quando esse bebê deixa de ser prematuro. Os bebês prematuros, a gente faz um cálculo diferente da idade gestacional dele. Então, legal. sempre, quando a gente recebe esse bebê, ou na UTI mesmo, ou mesmo no consultório, a gente faz uma contagem diferente, porque a gente vai sempre contar a idade que esse bebê nasceu, seja de 27 semanas, 29 semanas, e a gente vai fazer uma contagem como se ele tivesse nascido num tempo que a gente considera normal, que seria 40 semanas. Então, a partir dessa diferença, a gente vai explicando para a mãe, principalmente em relação, hoje ele está aqui com um mês. Né? Ela acha que é um mês, mas na verdade, quando a gente vai fazer a contagem, ele está com 40 semanas hoje. Então, hoje que ele está nascendo. Então, eu gosto de explicar isso porque isso faz Legal. diferença quando a gente vai explicar o desenvolvimento. Ela espera que o bebê tenha um desenvolvimento de um mês, mas na verdade ele está nascendo hoje. Então a gente Aquelas tem que considerar. curvas Legal. todas, Então, né? isso é preciso realmente considerar. levar em Aquelas Isso aí. curvas de acompanhamento, legal, né? De É diferente. temperatura, de Eu desenvolvimento. fui bebê prematuro, gente. Eu acho que isso daí tinha que ter sido levado em consideração. De Olha, verdade. Mas eu também nasci de 8 meses, né? Aí, ó. eu queria sinalizar uma Legal. fala sua também, Camila, assim, e quando você fala assim, a respeito de não foi dessa forma, né, mas que você me trouxe, como é importante, né, que você vai falando, mesmo lá na sala de parto, né, não sei, quando se percebe que esse bebê vai vir antes, né, do tempo esperado, desejado. Então, eu atuo nesse cenário, às vezes, de perdas e lutos. E não deixa de ser, né, um luto, né? A mulher, a Sim. família, o casal estava ali idealizando, né, que fosse seguir a gestação. outro Quando parto, né? O bebê quando idealizado, engravida, o parto idealizado e o bebê real, e o aí, nascimento real, né? isso, e aí aquela família já está sensibilizada, né? E como é importante isso, né?
você comunicar o que virá, o que pode vir, como quando os profissionais têm esse cuidado, né, e esse olhar e esse acolhimento, isso traz uma vinculação, né, e assim Uma até segurança, eu acho, né? e assim Emocional. diminuição até da ansiedade, Sim. né, daquela família a respeito do que vai vir, enfim, e assim muito importante esse seu trabalho, sabe? Ah, Muito que bom, obrigada por estar obrigada. aqui, Eu que né, agradeço. É. compartilhando com a gente. Eu que agradeço. É, aproveitando o gancho da Elisângela, eu vou falar isso e depois a gente vai conduzir, Camila, para finalizar, porque passa muito Passa rápido. rápido. Gente, eu tô achando isso um absurdo, gente. Tem que ser horas e horas, Essa hora tá gente. voando, né? Tô achando isso legal hoje. Eu tô lembrando de uma fala de uma pessoa que chegou para mim e falou que a palavra que ela ouviu, não sei por qual profissional, se foi pediatra, se foi obstetra, tá? Mas foi um profissional médico. Será que esse bebê vai vingar? Uhum. Sabe? E aí, Mas assim, na gestação? por acompanhar, por saber do histórico da socorro, mulher. E aí, mas assim, a socorro. palavra, né? A gente tem que Uhum. pensar nas palavras que vão ser Com usadas. A gente tem que certeza. lembrar que é um momento de vulnerabilidade. Sim. A gente precisa entender que num contexto de nascimento prematuro, não é só um bebê nascendo de forma prematura, é uma mãe nascendo prematuramente, é um pai nascendo Família, né? prematuramente. Uhum. Todo mundo tá, né, nesse contexto de prematuridade, precisa ser cuidado e acolhido. Então, gente, por favor, consciência em relação às palavras e a Sim, maneira por que a gente favor. vai Cuidado, né? falar, né? Sim, com Camila, certeza. meu amor, muito obrigada. Ah, Eu tô muito agradeço. feliz, muito grata. Eu acho que é um sentimento de todas nós, né? Muito feliz pela sua participação, pelo teu conhecimento riquíssimo, né? Acho que para conduzir para esse final mesmo, fala um pouquinho, né? Onde você está trabalhando, dos seus projetos nesse momento, a sua rede social, né? E depois a gente finaliza. Sim. Ah, ótimo. Eu que agradeço o convite, tá? A todas vocês. Esse é um tema que a gente tem que trazer sempre, porque realmente o Brasil ele é um dos, infelizmente, campeões de nascimentos prematuros. E a gente precisa mudar esse cenário. Então, eu fico muito feliz de estar trazendo esse tema aqui. E eu atendo aqui em Campo Grande. Tá? Eu atendo ali no Plaza Office, desde a gestante, lá na consulta pré-natal pediátrica, fazendo esse acompanhamento com ela, recém-nascidos e crianças até 10 anos. Minha rede social é dra.camila, com 2 L's, Carvalho. E eu fico super à disposição de vocês, se alguém quiser conversar mais sobre esse tema, trazer, só vem Nós falar também. comigo. Ó, Giovana tem 12. Giovana, nossa, Camila, a gente tá atrasada, a gente tem que voltar, né? Ela tava com asa. É verdade. E a Gia adorou Camila, só não gostou do remédio que você Ah, isso aí não tem jeito. Até pode estender, né? 10 anos é pouco. Tem que Não, a estender um pouco da mais, Giovana. Então, para finalizar, né, a gente está agradecendo imensamente a participação da Camila. Lembrando que esse episódio, ele faz relação direta com o mês de novembro, que é o mês da conscientização aí da prematuridade, da importância desse cuidado e desse olhar. E Camila, uma mensagem para as famílias prematuras, né, uma mensagem que você sinta no teu coração em relação a essa data, essa campanha. Sim. Eu quero, então, dizer a todas as mães que estão gestantes, que já estão na UTI com seu bebê prematuro, não sintam-se culpadas, tá? Busquem sempre um apoio de um profissional que possa ali estar ao seu lado. Recebendo alta dos seus bebês, tentem sempre estar acompanhando com um profissional que vai estar avaliando o desenvolvimento dele ali certinho e também sendo um apoio no apoio e no acompanhamento da sua família. Isso. Obrigada. Obrigada, Camila. Obrigada, Camila. Muito obrigada. Um beijo. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.